Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo anterior eu tinha mostrado como é que a gente fazia a desmontagem, né, dessa peça aqui, dessa forração aqui de tecido do acabamento da porta do carro, né. Aqui já está com ela montada, né, eu fiz de teste para conseguir mostrar para vocês. Esse ficou como é que foi o trabalho, né. Então vou mostrar para vocês como é que a gente fez todo esse procedimento para conseguir fazer a montagem, né, a colagem do tecido, da espuma, e aí remontar aqui novamente. Então, vou mostrar para vocês todo o procedimento aí. Para colar aqui esse local que eu quebrei, né, na hora de desmontar, a gente tem que colar e não pode ficar muito ressalto aqui, né? Porque se ficar um ressalto muito alto, na hora de encostar lá não vai dar degrau, né? E aí eu vou usar esse Feda-Choque. Ele é uma sacola bicomponente, né? Põe um pouco de cada, né? De igual. E vou pôr essa mantinha aqui, vou cortar um trechinho dela para mim colar aqui em cima, para dar uma resistência, né? Vou preparar aqui e já retorno para vocês.
Então tá aí, pessoal, do jeito que vocês viram, né? Então coloquei um pouco da cola, misturei aqui, né? Ela, distribuí um pouco, coloquei essa mantinha que vem junto com na caixinha do Vedachock, né? Ela vem junto essa mantinha aqui. E aí eu fiz a distribuição, coloquei a mantinha em cima, coloquei mais um pouquinho em cima e distribuí mais um pouco, né, do Vedachock. Acredito que dessa maneira deve ficar bom a colagem, né? Vou mostrar para vocês melhor. Então agora tem que deixar o tempo de endurecer, né? Se não me engano, ao toque é 2 horas e é 24 horas. Deixa eu ver aqui na caixa se eu encontro. Preparo. Então aqui, ó, aplicação do produto. Colocar uma fina parte externa na peça, evitando que o adesivo atinja mesmo. Cortar a manta em pedaços diferentes, tamanhos, para que a aplicação... Agora, adesivo na quantidade necessária para o reparo, respeitando as proporções de 1:1 da resina endurecedor, né? Que é a resina endurecedora dos bisnaga, né? Aplicar o adesivo da manta intercaladamente, né? Foi o que eu fiz, eu coloquei um pouco das resinas, né? Coloquei a manta e coloquei a resina de novo em cima, né? Aplicar a manta deve ser feita por menor para maior, conforme a figura. Para acelerar o processo de secagem, pode ser utilizado soprador térmico com cautela. Na parte externa da peça, efetuar a correção apenas com adesivo, após cura, e efetuar o lixamento. Então, no caso aqui, deixar aqui, eu não vi, né, um texto aqui falando quanto tempo leva para secar, né, endurecer. Se eu acho na caixa algum outro local. Aqui tá a ilustração do desenho que eles falaram, né? De a gente colocar manta, cola, manta, né? Então assim, mas no caso aqui é um reparo só, não tem... A peça não sofre esforço, né? Então agora eu vou aguardar, né? Ela secar. Não tô encontrando aqui na caixa um local que fala que o tempo de secagem do produto. Então esse material que eu vou usar aqui, né, esse Vedachock, gosto muito desse produto aqui, já utilizei em outras coisas do carro que eu fiz também. A modo de preparo tá aqui do outro lado, ó. Olha lá. Cura 25 graus, né, para lixamento e pintura 4 horas, cura total 48. Então assim, daqui 4 horas ele já vai estar, ao tato, né, ele já vai estar bom. Então assim, vai dar tempo, né, eu espero essas 4 horas aí acontecer. E aí eu faço o projeto. Agora eu vou deixar ela descansando, depois eu repato essas peças aqui que estão sobrando nessas partes, para fazer o arremate dela certinho. Vou deixar ela curando ali, para ver se ela seca bem. Então, pessoal, eu já fiz duas partes, né? Fiz uma dianteira direita e a traseira direita, para eu até aprender e para conseguir explicar melhor para vocês, né? Então ficou esse acabamento. Aqui deu uma corrugadinha na hora da cola. Aqui ainda deu uma falhinha, eu derramei um pouquinho de cola, mas depois eu limpo. Então ficou dessa maneira. Vou mostrar pra vocês como é que faz agora. Então a gente tá aqui com aquela parte que a gente tirou, né, do forro da porta, né, aquela parte central ali dela. Então agora a gente vai preparar aqui para receber, né, o tecido e a espuma. Eu vou usar esse tecido preto aqui de suede, eu acho legal, fica um acabamento bonito no carro. E vou usar essa espuma, ela tem aproximadamente 10 milímetros de espessura. Podia ser uma espuma um pouco menor, de 5 milímetros, mas eu não encontrei aqui na cidade, né? Então vou usar essa mesmo de 10 milímetros. Então vou posicionar aqui, vou cortar uma tira dela, da espuma, e aí vou colar com cola spray. Eu mostro pra vocês aqui. Então, pessoal, tô com a espuma já cortada o pedaço e o acabamento aqui, né? Então vou usar essa cola em spray aqui pra fazer a colagem, né? Como eu vou fazer a colagem, né? Vou pegar, passar a cola.
Então passei toda a peça, né? E agora na espuma só vou passar num trecho dela, não vou passar ela inteira. Só para fazer a primeira colagem, né? Então agora como é que eu vou fazer, né? Eu vou pegar a peça, vou posicionar ela aqui, fazer a primeira colagem aqui dela, né? Na borda aqui primeiro, né? Opa! O bom da cola de contato é isso, que ela, você cola e descola ela, né? Fazer ela entrar naquela canaleta que tem ali, né? Ó, tá vendo a canaleta aqui, pessoal? Essa canaleta aqui. Vamos fazer a cola, a espuma entrar lá dentro. Passando o dedo, né? E aí eu venho com a cola aqui. Passa a cola na espuma, né? Passei a cola na espuma. E vamos posicionar novamente. Aos poucos, né? Para a colagem ficar bem feita. Para que a cola fique tudo bem distribuída na espuma, né? E aí, onde tem a dobra ali, né? A gente vai um pouco mais devagar, para que faça o assentamento certinho lá, né? Da espuma no local. Aí aqui para facilitar o assentamento da espuma, né? A gente corta aqui, ó, essa região assim, ó. Aí ele já faz o assentamento perfeito, tá vendo? Já tem um trechinho aqui final, né? Como eu comentei com vocês, né? Os local onde é a entrada, né, dele, a gente passar assim o dedo, né? Para que a espuma ela colhe lá dentro. Então já tá aí toda a espuma colada, né, na forração aqui, ó. E aí agora a gente corta o que sobrou da espuma na moldura. Então cortei a sobra, né, da espuma. Cortei com a tesoura mesmo, por isso que fica esse acabamento meio feio aqui. Agora eu vou cortar um pedaço do tecido do suede para aplicar cola aqui e vir aplicando ele em cima. Então cortei um pedaço do tecido, né, do suede. E aí agora já tô com ele colado aqui, né? Então eu vou começar desse trecho pra cá, fazendo a cola, né? Então eu vou aplicando um pouco da cola e um pouco no tecido também. Então eu deixo assim desse jeito, né? Vou deixar a parte mais reta aqui, em cima. Então eu venho, aplico, deixa eu limpar um pouco o bico aqui. Aplico um pouco.
Vou aplicar também um pouco no tecido. Tem que aplicar pouco no tecido, pessoal, para senão ele encharca o tecido e mancha do outro lado. Então, a gente vem com o tecido aqui, ó. Posiciona ele. Faz a colagem. Passa a mão assim, ele até por ser spray, né? É até gelado. Fica frio, né? O tecido, né? E a gente vai esticando, né? Então volta um pouco aqui. Voltar onde não tem a cola aplicada. Vamos aplicando a cola. E aí a gente vem passando a mão assim por trás do tecido, ó, dessa maneira, vai fazendo o assentamento dele. Ele vai fazendo o acabamento. E novamente, mais um pouco. Vai fazendo trechos pequenos, para que não fique muito enrugado, né, o tecido também. Aí esse local aqui é o local que é perigoso enrugar, né? Eu preferi, como não tem muita técnica disso, né? Eu preferi deixar esse canto aqui desse jeito. Que se enrugar aqui é um trecho menor do que enrugar por todo o tecido, né? Vendo aqui, pessoal. Comentei com vocês, né? Ele vai dando uma enrugada aqui, ó. Aí retorna, vai passando a mão. Ele vai enrugando, ó, o tecido. Então, a gente conseguir voltar um pouco, né? Esticando para ele ficar a ruga numa só, né? Vamos tentar dar uma distribuída nela. Aí eu tô tentando deixar a ruga do tecido sempre na parte menor lá dele, né? E aí, ficando a cola, na espuma também, né? E no tecido. Como eu falei pra vocês, né? Nunca é exagero pra não manchar o tecido. E também não pode ser pouca, que não deu o suficiente pra colar, né? Aí aqui novamente, né? Mesma coisa pra facilitar a dobra, né? A gente vai cortar ele aqui. A gente consiga modelar o tecido na cola aqui. Facilita, né? E aí o ideal, né? A gente ir passando agora a mão, né? Pra garantir que tudo esteja colado, né? Então a ruga que eu falei pra vocês ficou aqui, né? Ó, nesse canto, ó. Então, dessa maneira cola, né? Então vou agora cortar
o resto do tecido que sobrou aqui e mostro pra vocês. Então foi dessa maneira que ficou, pessoal, ó. Aqui ficou um pouco enrugado, tá vendo, ó? E aqui no finalzinho também um pouquinho. Mas aqui, como fica atrás do pegador, não aparenta tanto assim a ruga. Mas esse local aqui mesmo fica um pouco mais. Mas na hora que a gente pôr lá também, fica um acabamento legal. Então, pessoal, ficou assim colado, né? O tecido com a espuma. Eu acho que fica bacana, né? Fica com maciez assim. Na hora que encostar o braço aqui também vai ficar um conforto legal, né? Então tá aí. Todo ele já feita a colagem, né? E cortada as sobras, né? E é só pra mostrar aqui o outro por trás pra vocês, né? Tá vendo, ó, o local da ruga que eu falei pra vocês, ó. Que fica. Não sou profissional no assunto, né? Então é mais... não fica perfeito, né? Como eu falei pra vocês que eu tava fazendo primeiro esse pra aprender, pra mostrar pra vocês, né? Então eu fui colando ele. Aí eu usei um pedaço dessas tie wrap, né? Ou forca-gato, T-wrap, não sei como é que se chama na região de vocês, né? Ou cinta plástica. E aí eu fui usando ela também para fazer um pouco a solda, também para preencher, porque já estava pequeno, né? Então, vou mostrar para vocês como é que foi o procedimento, né, de fazer a colagem, né, pós a espuma, né? Vocês podem ver que a espuma aparece um pouco aqui, né? Mas ficou... gostei do resultado que ficou, sabe? Tô satisfeito até por nunca ter feito, isso ter sido a primeira vez mesmo, tendo esse defeitinho aqui, ter ficado com essa ruga, né? Mas gostei muito do resultado. Aqui eu ver se eu limpo para tirar essa resíduo de cola que ficou aqui, né? Mas ficou tudo com essa espuminha, fica um contato legal. Aqui nesse ponto deu de aparecer um pouco a espuma no fundo, né? Então eu vou raspar um pouco dos tecidos que eu tenho, colocar ali para ver se some esse pontinho aí que ficou. Aqui no vídeo, né, parece um pouco avermelhado, né, mas ele é um tecido todo preto. Então vou agora começar a montar ele nos forros de porta do carro ali. Então tá aqui, pessoal, já fiz a colagem, né, da espuma, né, como vocês viram no anterior que eu mostrei. E também do tecido, né, do suede. Deixei cair um pouco de cola aqui. Não sei como é que eu vou fazer para tirar essa cola aqui. Vamos ver se eu consigo tirar ela depois. E agora a gente vai colar ela lá. Então, tá aqui, né? A gente tem os pontos onde a gente derreteu a cola, né? E aí agora a gente vai posicionar ela ali dentro do alojamento dela, né? Então ela entra aqui, né? Então a gente vai fazer uma leve pressão para ela encaixar nos pontos dela, né? Ó. Fazer com que ele entre no recorte dele. E aí virando ele, vai estar posicionado aqui, né? Deixa eu ver se eu posicionar aqui. Então tá aqui, né? Então a gente vai fazer com que ele encaixe ali. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, vendo, ó? Que encaixou ali, o pininho apareceu. Então a gente vai fazer uma leve pressão nesse pininho aqui lá por trás, né? Na parte aqui dele por baixo. Então a gente faz uma pressão para ele se levantar e esse pininho ficar mais encostado aqui. E aí com o ferro quente, né? E aí eu comprei umas tie wrap, né? Uma preta também. Para usar como reposição de material. Então eu vou derreter ela junto no ferro de solda para ela ir fundindo lá junto. Primeiro eu vou tentar fundir com o material que tem aqui, aí depois eu complemento com um pouco com a T-wrap, né, com a tie wrap, né, a cinta plástica, para fazer a fusão ali do plástico. Então eu vou posicionar aqui e mostrar para vocês. Então, pessoal, como é que eu vou fazer, né? Tá esse local, né? Eu deixei ele apoiado num canto aqui da mesa, em que eu faço uma leve pressão e aí o pininho ele aparece um pouco mais. Então eu vou começar amolecendo um pouco o plástico ali do meio. E aí agora eu vou começar a pegar esse plástico aqui externo e vou jogando ele pra dentro, ó. Pra ver se ele deforma, né? E entra lá dentro. Com que ele
funda lá com o plástico lá de interno, né? Então primeiro eu vou fazer isso aí para depois eu vir adicionando material, né, com a T-Rap lá. Então agora vem com a T-Rap, né, que eu peguei. Eu vou usar ela como material para derreter aqui também. Seria como se fosse uma adição ali de material, né, que teoricamente parece ter pouco material, né. Então, vou procurar encher, né, todo ele aqui. Então, pessoal, concluí tudo aqui, né, toda a colagem de todos os pontos, né. Então já tá tudo soldado. Do outro lado, então ficou dessa maneira, né, tem que ver se eu dou uma limpadinha. Depois eu pegar uma espátula enfiar um pouquinho o tecido aqui em volta, né? Pra ficar o acabamento perfeito aqui, né? Em volta da abertura aqui do alto-falante, nos cantos aqui, todo em volta. Mas ficou esse aspecto aqui dele todo preto, né? Eu acho que fica mais bonito assim, todo preto, do que do outro jeito lá, né? Que era aquele tecido com aquela estampa. Então agora eu vou fazer a porta do motorista. Então, pessoal, eu tô aqui com a porta do motorista, né? Então também o tecido colado, a única coisa que eu fiz foi uma abertura na região onde tem o furo, né? Onde os pinos vão encaixar. Então a gente vem, posiciona ele no lugar, né? E aí a gente vai fazer pressão para que os pinos, né? E ele encaixe no local. Vou posicionar aqui para mostrar melhor para vocês. Então, pessoal, posicionei aqui, né? Apoiei aqui embaixo na mesa para eu fazer uma leve pressão, né? E aí sair o pino aqui que tem um local, né? Uma maneira para me ajudar, eu vou colocar o martelo aqui, escorando, só para eu conseguir. Vocês estão vendo ali, ó? Ali é o plástico, tá vendo, ó? E deu uma derretidinha, né? Agora eu venho com... Deixa eu até derreter um pouquinho já do plástico aqui em cima, que aí fica mais fácil de fazer a adição, né, do material. Aí vai derretendo, né? A gente vai usar esse aqui para fazer a adição, né? E ele fazer a trava lá no pino, né? Vou colocar aqui de novo, né? Aí pressiona, né, o martelo ali, né, um cabo ou um apoio que vocês tiverem, né? E aí você vai espalhando ele pra fazer a fundição, né? Uma coisa que eu uso para auxiliar a secagem dele é o limpa-contato, né? O limpa-contato, ele esfria rápido lá. E a gente mantém pressionado. O martelo tá fazendo pressão nele ali pra baixo ainda, pessoal. E aí, a gente vem soltando devagar, né?
até ele fundir. Então vocês podem ver que ele ficou preso ali, não retornou, né? Quer dizer que essa área ficou boa. Dá até para encher um pouco mais aqui, né? Mas vou fazer uns outros pontos, que nem esse outro aqui, ó. Fazer ele para conseguir eu preencher aquele outro lado ali mais um pouco, né? Então, vamos derreter um pouquinho mais dessa tie wrap aqui, né? Aí ela derrete, né? A gente usa o material dela para adição lá. Funciona, né? Deixa eu ver se assim. Acho que nesse local fica melhor para vocês verem, né? Levar lá, ó. E mantém pressionado o martelo, que eu tô fazendo pressão ali para baixo, né? Para ele esfria, né? Aguarda um pouco ainda, né? Porque ele esfria superficialmente ali. Mas o meio lá ainda tá muito quente, né? Então a gente espera um pouco mais, pressionando ainda o martelo para baixo, né? Sempre fazendo pressão para baixo aqui em todo momento, em nenhum momento a gente para. E aí a gente solta de leve. Então ficou. Então dessa maneira eu consigo vir aqui pro outro lado, né? Opa! Eu consigo retornar aqui no outro para continuar fazendo, preenchendo um pouco mais ele ali. Deixa eu ver se eu consigo posicionar a câmera aqui novamente. Então volta nesse aqui, então vamos fazer uma adição um pouco mais de material ali. Põe de novo aqui o martelo, né? Só para garantir que não vá pular, né? A gente faz o espalha ele, né? Ele faça como se fosse uma flange, né? E descolou, tá vendo? Vamos lá. Descolou, vamos colar novamente. E mantendo o martelo pressionado ali, pessoal. Sem em nenhum momento tirar a pressão dele. Mantém o martelo pressionado e vai. Ele vai esfriando, né? Aí retira, manteve lá bem pressionado, tá vendo? Então agora é fazer
em todos os outros, né? Esse mesmo procedimento. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, pessoal, é que esse plástico aqui a gente não pode ficar pondo aquela ponta do ferro de solda, né? Muito para dentro ali, senão ele finda furando esse plástico. E aí acabando com o acabamento da porta, né? Desse lado aqui. Então a gente tem que ir com cuidado, né? Aos poucos. Posicionando ele, né? Esquentando, esfriando ali, fazendo aos poucos com cuidado. E fazendo tudo eles. O que eu vou fazer é uma intercalada, né? Vou agora fazendo outro ponto aqui, depois outro no outro lado, como se fosse em X, um aperto de um parafuso, né? Para que ele fique assentado corretamente, né? Para não ficar muito para um lado nem muito para o outro. Então vou fazer ele aqui e mostro para vocês. Pessoal, finalizei aqui então a colagem, né, dessa cobertura aqui, né, desse acabamento. Vou mostrar aqui o outro lado para vocês. Então, efetuei a colagem, né, de todos os pontos. Vou colocar o flash aqui, ver se melhora. Então, finalizei a colagem, né, de todos os pontos aqui. A soldagem, vamos dizer assim, né. Então a gente fez aquele procedimento que eu mostrei para vocês, com ferro de solda, né? Com muito cuidado para não danificar o acabamento pela parte exterior, né? E aí a gente vai fazendo a fundição do plástico, adicionando novos plásticos, né? Para garantir que ele fique bem colado, né? Bem fundido aqui. Então, essa foi a última peça que eu fiz. Então ficou dessa maneira, né? Acho que o acabamento fica bonito, né? Fica bacana. Então agora eu vou mostrar todas as portas para vocês, como é que ficou o acabamento. Então pessoal, finalizei, né? Então ali tem a porta, o acabamento da porta, no revestimento da porta direita. E ali o acabamento traseiro direito. Aqui eu tô com o traseiro esquerdo. A Mimi tá aqui também. Então o traseiro esquerdo e da porta dianteira esquerda. Então ficou esse visual, né? Deixa eu ver se eu ponho em flash aqui, fica melhor. Tá vendo? Essa aqui ficou a porta do motorista, a parte traseira do motorista, a porta do carona e a parte traseira do carona, né? Lado direito. Então aqui estão todas as peças, né? Como mostrei para vocês. Então é um serviço trabalhoso, não é simples, toma muito tempo da gente, né? É um serviço que até que, para quem nunca fez, né, ficou um resultado satisfatório. Então, um toque de tecido é bacana, essa espuma que a gente colocou aqui também fica um toque agradável. Então ficou dessa maneira. Então pessoal, se o vídeo ajudou vocês a esclarecer alguma dúvida quanto a fazer esse tipo de trabalho, ou até encorajar vocês a fazer, ou a não a fazer também, né? Porque dá um pouco de trabalho fazer. Então compartilha aí o vídeo, curta ele e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado, até mais.